Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje nós vamos continuar as nossas, nesse vídeo vamos continuar as nossas meditações Meditações para a Páscoa e Pentecostes de São Tomás de Aquino. E essa é a meditação de sábado, sim, está saindo atrasada. Sábado, depois do terceiro domingo de Páscoa, o número das bem-aventuranças. Bem, um pouco decepcionante, digamos, porque a gente começou a falar dos dons do Espírito Santo e ele falou do dom da piedade e eu achei que ele fosse seguir falando do dom da piedade, mas não, ele vai falar agora das bem-aventuranças. Mas vai falar dos dons também nessa reflexão. E depois ele vai falar dos frutos do Espírito, né, que são de outra natureza, né, de outra aplicabilidade. Então vamos lá, o número das bem-aventuranças. Esse é uma reflexão muito boa para quem quer entender, né, quem são os pobres de espírito, o que quer dizer, né, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que justiça é essa e tal. E num texto bem pequenininho ele vai trazer a explicação, né, de São Tomás de Aquino para nós a respeito das bem-aventuranças. Alguns estabeleceram uma tríplice bem-aventurança, porque uns a contaram na vida voluptuosa, outros na vida ativa e outros na vida contemplativa. Então, uma divisão aí em três. Por isso o Senhor assinalou algumas bem-aventuranças como destrutoras do obstáculo da felicidade voluptuosa. Ou seja, tem a ver com as nossas paixões, né? Como bem-aventurado aqueles que, de alguma forma, não cedem às suas próprias paixões. Então, ponto 1. A vida voluptuosa consiste em duas coisas. Primeiro, na afluência dos bens exteriores, sejam riquezas ou honras, dos que o homem se retrai pela virtude, que aconselha usar deles com moderação, mas pelo dom, de um modo mais excelente, desprezando-os totalmente o homem. Por isso se põe como primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aquele desapego, né, heróico das coisas deste mundo, o qual pode referir-se ao desprezo das riquezas ou ao desprezo das honras e se faz pela humildade. Segundo, a vida voluptuosa consiste em seguir as próprias paixões, seja a irascível, seja a concupiscível. A virtude impede seguir a paixão da irascibilidade, para que o homem não sobrepasse nas coisas supérfluas. Porém, pelo dom se faz de modo mais excelente, de sorte que o homem está totalmente sereno a respeito dela, conforme a vontade divina. Por isso se fixa por segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aquela pessoa que não se abala, sabe? Ela não se deixa abalar pelas circunstâncias. O manso tem a cabeça, né, em outro lugar. Então, se ele tem a riqueza, se ele não tem, se ele tem a honra, se ele não tem, ele não se abala naquilo, né? Eu tava lendo um livro um dia desse, Plutarco, e achei tão interessante ele falando isso, que existe uma diferença, né, entre você ser apático e entre você estar pronto para ficar firme, né, para manter assim o seu interior firme em relação às circunstâncias. Depois eu vou ler com vocês esse pedaço. Eu tenho que achar o livro. Segundo, a vida... Não, vamos lá. A virtude impede seguir as paixões da concupiscência por uso moderado de tais paixões, mas o dom as desfaz totalmente se é necessário, e ainda mais aceitando voluntariamente o choro se é preciso. Daí a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, isso aqui, para mim, é ótimo, né? Perguntaram, que isso, gente? Perguntaram pra mim lá na caixinha, se eu, lá no Instagram, né, se eu choro. E eu falei, olha, sempre que tem um tempinho eu choro. Principalmente agora, né, no pós-parto, a gente fica muito sensível. E aí ele fala, se você, às vezes você tem que aceitar as coisas, sabe? Aceitar, mesmo que você chore, que você sofra, né, você aceita aquilo e o choro... Deixa chorar que o Senhor vai te consolar, né? Segundo ponto, a vida ativa consiste principalmente nas coisas que entregamos ao próximo, ou por razão de débito ou por espontâneo benefício. Aos primeiros nos dispõe a virtude para que não recusemos pagar ao próximo o que lhe devemos, o qual pertence à justiça. Porém, o dom nos induz a isto mesmo com um afeto mais generoso.
a saber, com um desejo fervente de cumprir as obras de justiça, semelhante ao desejo ardente com que desejam o alimento e a bebida, ao faminto e ao sedento. Daí a quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Esse versículo, né, essa bem-aventurança, ela é um tanto quanto controversa. Controvérsia não, ela tem outros significados. Se você olhar na Catena Áurea, São Tomás vai elencar nesse versículo outros, né, falas de pais da igreja, falando que essa justiça é a justiça de Deus. E não exatamente essa questão da justiça na terra, sabe? Mas também existe esse sentido, né? O texto não está fechado numa caixinha, e tanto que no próprio material de São Tomás de Aquino você vai ver essa interpretação também, né? E aí ele diz que uma coisa é você, por obrigação, pagar uma dívida ou dar a alguém aquilo que lhe pertence. Outra coisa é o desejo ardente de ser justo. Pelo que se refere às dádivas espontâneas, a virtude nos aperfeiçoa para que as demos àqueles a quem dita a razão a que devemos dá-las. Por exemplo, aos amigos, aos nossos pais, o qual corresponde à virtude da largueza. Mas o dom por reverência a Deus somente considera a necessidade naqueles a quem presta gratuitos benefícios. Por isso se diz: quando deres algum jantar ou ceia, não convide os teus amigos nem os teus irmãos, mas quando deres algum banquete, convida pobres, aleijados, coxos, cegos, etc. O que é com propriedade compadecer-se. Daí a quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, né, aquilo que você tem para dar, você acaba preferindo dar para quem realmente precisa. E aí você é muito aberto à esmola, às ações sociais e tudo mais, porque você enxerga essa necessidade. E não apenas, né, gastar o seu tempo, seus recursos com aquelas pessoas que já têm. Então, seu pai, sua mãe, seus amigos são pessoas que não têm necessidade exatamente de você dar comida para eles, né? E aí você abre a mão, você faz uma festa, você convida para jantar e tal. Mas quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas que realmente precisam, né? Ou seja, uma ação um pouco mais proativa, né? De procurar essas pessoas que precisam para dar para elas o que elas necessitam e você tem sobrando. Isso aí é uma coisa que a gente precisa buscar mais, né? Terceiro, as coisas pertencentes à vida contemplativa ou são a mesma bem-aventurança final ou algum início dela e, portanto, não se incluem nas bem-aventuranças como méritos, senão como prêmios. Porém, se assinalam como méritos os efeitos da vida ativa com os que o homem se dispõe para a vida contemplativa, e o efeito da vida ativa quanto às virtudes e dons com que o homem se aperfeiçoa a si mesmo é a pureza de coração, para que este não se manche com paixões. Daí a sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, essa bem-aventurança perpassa todas as outras, né? Então, tudo que você vai fazer com coração puro, né? Então, não adianta muito você fazer as coisas todas que a gente viu nas outras bem-aventuranças com o coração impuro, né? Então, essa aqui perpassa, por isso está na vida contemplativa, né? Uma coisa interior, um pouco mais no fundamento da nossa alma, que é a pureza de coração. Por fim, quanto às virtudes e dons com que o homem se aperfeiçoa em ordem ao próximo, o efeito da vida ativa é a paz, segundo aquilo de Isaías: a paz será a obra da justiça. E, portanto, a sétima bem-aventurança é: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Né? E aqui termina a nossa reflexão. A gente conversou, então, no meio da reflexão. Eu acho que foi bem legal assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante, e compartilha com alguém da paróquia, certo? Então, um abraço e até a próxima reflexão.